Senhor presidente, uma boa tarde a todos os senadores, senadoras, a população que acompanha a gente pela TV Senado, aos servidores dessa casa aqui. Vou começar aqui mostrando isso aqui, porque que a gente deveria colocar como prioridade a CPMI para poder investigar esse rombo bilionário que estão fazendo com os aposentados. E será por que vocês não querem assinar a CPMI, não querem colocar essa CPMI aqui agora já o mais rápido possível? Olha isso aqui, gente. INSS abriu exceção de segurança para sindicato do irmão de Lula. Quer dizer, vou acabar de ler para vocês aqui, ó. De acordo com o relatório da Polícia Federal, atuou sem cumprir os requisitos exigidos para realizar descontos em benefícios. Quer dizer, não tinha autoridade para isso, para fazer isso, e mesmo assim alguém deve ter ligado lá no INSS e falado assim, não, é o irmão do Lula, pode liberar. Isso aqui tem que ser mais rápido possível ser investigado isso aqui. Isso aqui é um absurdo, é um afronto. Aí, gente, eu queria muito que os 503 deputados federais e os 81 senadores assinassem essa CPMI. Porque, com todo o respeito que eu fico vendo da base do governo, é jogar no lombo do Bolsonaro, falando que o Bolsonaro também tem culpa. Já que o Bolsonaro tem culpa, por que vocês não assinam a CPMI para poder investigar todos os governos? Vamos investigar todos. Quem não deve, não teme. Que começa lá desde 2016, que foi a Dilma da transição para o Temer, depois voltou o Bolsonaro, aí depois foi o Lula agora novamente. Então, gente, todos os 503 deputados têm que concordar uma coisa aqui. Todos. E os 81 senadores, tanto de oposição, né, e quem é base do governo. A gente tem que investigar tudo. Porque fica o tempo inteiro falando, as entidades lá, a maioria que foi beneficiada foi do governo Bolsonaro. Vamos investigar elas. Qual que é o problema de investigar essas entidades? Todas! Vamos investigar todo mundo! É dever nosso fazer isso. Então eu acredito que essa CPMI aqui, que a gente está falando de aposentados. E eu queria muito aqui dar um recado para esses canalhas, covardes, bandidos que fizeram isso. Vocês têm que estar na cadeia, seus bandidos. Canalhas, covardes, e devolver centavo por centavo. Eu queria mostrar isso aqui para vocês aqui, gente, porque que todos os deputados federais e senadores têm que assinar, até para mostrar que quem não deve não teme. Olha isso aqui, gente. Fraude no INSS, entidades investigadas já receberam quase 6 bilhões em emendas. Aí eu faço uma pergunta para vocês, população brasileira. Quem tem que emenda para indicar? É os aposentados que indicam emenda ou são os políticos, deputados federais e senadores? Essas entidades que estão sendo investigadas já receberam 6 bilhões de reais de emendas. E aí? Por isso que eu acho que todo mundo tem que assinar. Eu já assinei. Assino quantas vezes precisar. Aqui, ó, de acordo com o portal de transparência da CGU, 7 das 11 entidades investigadas pelo PF na operação sem desconto receberam verbas de emendas parlamentares. Por isso que eu acho que a gente tem que fazer essa CPI aqui o mais rápido possível e passar tudo a limpo aqui desde 2016. Porque isso que vem de Deus 2016, a gente tem que ser justo. E eu gosto sempre de falar uma coisa, nenhum presidente da República, que seja o Bolsonaro, que foi a Dilma, que foi o Lula, ele consegue fiscalizar a consciência do ser humano, não. Você vai lá e coloca um ministro. Você vai lá, o ministro coloca um secretário, coloca um presidente do INSS, coloca secretários. Aqui a gente sabe quem é político aqui frequenta. Eu tenho só 2 anos que eu estou aqui. Que o que tem de lobista e vagabundo que frequenta aqui o Congresso Nacional não é brincadeira. Fica por conta o tempo inteiro de querer fazer negócio aqui, de fazer sacanagem de rolo. A verdade é essa. Qualquer oportunidade que tem, quer fazer rolo e quer fazer bandidagem. Então eu não vou ficar aqui crucificando aqui nenhum presidente da República, não, porque se tivesse sido o presidente Bolsonaro, ou se tivesse sido qualquer outro presidente, o Ciro, ou a Simone, qualquer um que tivesse ganhado a eleição, essa bomba ia estourar. Agora, o que me chama atenção é alguns senadores e deputados não querer assinar e ficar falando que a culpa é do Bolsonaro. Se vocês acham isso, por que vocês não assinam? Para poder investigar todos os governos. A gente tem que trazer transparência. O princípio da administração pública aqui é a transparência. Vamos todo mundo assinar. Apesar que ontem saiu aqui para todo mundo ver que não é 6 bilhões não, gente. Só de consignado é 90 bi. 90 bi. E isso veio de 2023 para cá. Que aí quem que era o presidente, começou a ser o presidente? O Lula. Então a gente precisa o mais rápido possível fazer essa CPMI aqui e todos, canalhas, cretinos, bandidos, eu não vou falar mais coisas aqui que eu acredito que meu microfone vai cortar, mas sacanagem, roubar dinheiro de aposentado, que trabalha a vida inteira para depois, uns desses aposentados e ter um salário mínimo, são vulneráveis, que dependem do pai, dependem do filho, dependem do neto para poder ajudar eles a receber. Vocês lá e roubar dinheiro, descontar de forma indevida, vocês são canalhas, vocês têm que pegar cadeia.
Mas é cadeia mesmo. A gente tem que parar de passar pano para isso. E como eu estou dizendo para vocês aqui, a gente precisa investigar isso o mais rápido possível para a gente acabar com esses urubu na carniça que fica aqui no Congresso Nacional, aqui, ó, fazendo negócio o tempo inteiro. Um bando de lobista, um bando de canalha, que fica enriquecendo nas custas do povo. E se tem nega aqui, política aqui, que aceita isso, também tem que ir para a cadeia. Novamente, a gente está falando aqui de um rombo aqui de 90 bilhões de consignados que era indevido, que aposentados não queriam que tivesse dado um desconto. E um monte de canalha fizeram isso. Então não tem prioridade maior aqui no Congresso Nacional, aqui, tanto no Senado e tanto na Câmara, de poder aprovar isso o mais rápido possível, não. Essa CPMI aqui, a gente começar a convocar um por um, inclusive, com todo respeito, o irmão do Lula, que foi beneficiado, que não poderia fazer isso e conseguiu fazer. Tem que ser o primeiro a ser convocado aqui. O próprio ministro, que pediu para sair. Agora, o que me chama a atenção, me desanima um pouquinho de querer vir executivo, querer vir governador, porque eu nunca vi tanto questão de fazer negócio. Negócio, para mim, você faz negócio é com o povo. Aí eu fico imaginando eu sendo governador, aí eu quero ser justo aqui, governador lá do meu estado, e eu tenho que ficar negociando com o partido. Cleitinho, você quer a base? Você quer que eu seja base seu? Não, você vai ter que me dar um cargo. Você vai ter que me dar uma secretaria. Você vai ter que me dar isso. Quer dizer, e o povo? Sabe por que eu estou falando isso? Aqui tem 3 senadores aqui que eu tenho maior respeito, que é do PDT. E eu garanto que eles não estão culiados nisso, não estão a favor disso, não. Mas agora eu já vi matéria aqui dizendo que o PDT não vai ser mais base do Lula, porque exonerou o ministro, o Lupe. Mas peraí, gente, o Lupe deu entrevista dizendo que sabia. O Lupe deu entrevista falando que sabia. Sabia de tudo e não fez nada. Ele prevaricou. Ele tinha que pedir para sair mesmo, aí. Aí o governo vai lá e coloca ele de ministro. Faz tudo errado. Exonera o cara, que ele pediu para sair. Aí não vai ser base mais. Cara, o que é isso desse país aqui? O que é isso desse país aqui? Por que tudo tem que fazer, tem que negociar? Tem que ser a troca de alguma coisa? Por que não tem que negociar o que é a favor do povo? Eu fui 3 vezes aqui já, aqui, ó. Fui vereador, nunca subi em prefeitura para negociar com o prefeito, para pedir alguma coisa que não seja que fosse para o povo. Deputado estadual, com o governador Romeu Zema, nunca pedi nada, cargo, nada, indicação, nada, zero. E como senador aqui, nunca vou fazer uma coisa dessa. Por isso que eu já falo aqui publicamente, não espere de mim um dia ser presidente de algum partido. Jamais serei presidente de algum partido, porque tem que fazer uma coisa dessa, sujeitar a fazer isso. Não, eu vou te apoiar, eu vou ficar 4 anos com você lá votando, mas eu quero ser ministro disso, eu quero carga ali, eu quero isso aqui, eu quero mais isso aqui. Isso aqui é defender o povo?